e do jeito que a gente gosta. Pós-rodada de Campeonato Brasileiro pegando fogo, noticiário do Cruzeiro tá daquele jeito. Dudu, vocês viram o gesto que o Pedro Lourenço fez? Será que vai sair? Já já a gente fala sobre isso. Porque o personagem da vitória contra o Vasco ontem foi esse cara aqui. O goleiro Cássio fez uma partidaça em Uberlândia. O ser humano tá ficando doente em todos os sentidos. O choro e o desabafo de quem precisava muito de uma noite de glória. Acho que Deus dá força dos momentos mais difíceis. Acho que a gente é ser humano. A gente erra, a gente acerta, mas não é por falta que a gente quer. Se a quinta-feira do Cássio foi marcada pelas falhas e pelas críticas, o domingo serviu para lavar a alma. Não teve jeito pro Felipe Coutinho, nem pro Paulo Henrique nessa arrancada. Nem pro Vitor Luiz, que meteu esse chutaço. A noite era do Cássio. O futebol ele te possibilita, né? Em poucos dias você sair de uma situação ruim para você ir para uma situação melhor. E eu acho que de repente esse choro foi um pouco de alegria no final, porque, cara, eu vim aqui para ajudar o Cruzeiro, eu vim aqui para ser vitorioso, eu sou um cara vitorioso. A parte dele, o Cássio tinha feito. Mas para a vitória acontecer, faltava uma coisa. Que o Caio Jorge não conseguiu fazer, nem o Matheus Pereira e nem o Lucas Silva. Ainda bem para os cruzeirenses que o Christian conseguiu. Fiquei muito feliz e que a bola sobrou para mim ali, consegui fazer o gol. Gol para entregar no placar a resposta que o torcedor tanto queria. Virada de chave é jogo após jogo, né? A gente não pode se lamentar por muito tempo. Agora a gente tem que aproveitar esse bom momento, bom jogo que a gente fez hoje. Feliz pela vitória, feliz por tudo, assim, e que a gente possa dar sequência positiva. Com certeza estou aqui para ajudar o Cruzeiro e eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer isso. Vitória do alívio. Depois daquela entrevista polêmica do Dudu semana passada, ficou um climão entre os jogadores, né? Pedro Lourenço, olha só, presidente da SAF do Cruzeiro, anda mais reservado ultimamente, não tá dando muita entrevista pra imprensa, mas gosta da resenha com o torcedor, né? Tirar foto, conversar. Ontem lá no Parque do Sabiá, o povo tava gravando e ele fez um gesto. Pedro Lourenço tem evitado entrevistas com os jornalistas há algumas semanas. Mas aí veio a pergunta de um torcedor lá na arquibancada do Parque do Sabiá em Uberlândia. Dudu vai embora ou vai ficar? Esse gesto, olha ali a mãozinha. O presidente da SAF do Cruzeiro parece responder diretamente a pergunta. Será que o Dudu tá de saída? Vamos entender. No meio da semana passada, depois da derrota pro Palestino na Sul-Americana, o Dudu reclamou de ficar na reserva, mesmo sendo titular lá no Chile. Ele disse, abre aspas, estava vindo numa sequência boa, não sei por que o treinador optou por me tirar do time, fecha aspas. Disse que respeita a opinião do Jardim, mas que não estava satisfeito. Foram 3 jogos começando no banco, antes daquela partida. A entrevista pegou mal dentro do clube. O jogador foi cortado da viagem para Uberlândia e voltou direto para BH. Eu antes do jogo fechei o assunto, disse que o motivo da suspensão não era o motivo da entrevista, o motivo da suspensão era um motivo interno, mas neste momento não existe nada, foi só um jogador que não foi relacionado, que depois veremos quais são as soluções e qual é a resposta que o clube vai dar. Se tem alguém hoje com moral dentro do clube, é o treinador. Então se o Dudu bate de frente com o treinador, vai ficar ruim pro Dudu. Jardim também comentou sobre o gesto do Pedro Lourenço. Um gesto, aí eu às vezes estou aqui e até abro as mãos e fecho as mãos. Se isto equivale a qualquer coisa, vocês destes pequenos detalhes. Será uma hipocrisia? Porque a partir do momento que o Dudu ele dá uma entrevista e a entrevista não pega bem, porque não deveria ser externado certas situações, e o Dudu é cortado desse jogo, não pode vir um dono do clube e fazer basicamente a mesma coisa. Eita, então vamos no pique pra Toca da Raposa, onde está Guto Rabelo, pra saber se teve alguma repercussão dessa história. Boa tarde, Guto. Boa tarde, Maurício. Boa tarde para todo mundo ligado no Globo Esporte. A expectativa é de que nesse início de semana ocorra uma reunião para definir o futuro do Dudu.
De acordo com apurações da nossa colega Joana de Assis no GE. Globo, esse motivo interno citado pelo Léo Jardim foi um comportamento indiferente do Dudu depois do jogo da derrota contra o Palestino na semana passada. O Dudu teria dito no vestiário que só queria saber do dinheiro que tem para receber até o fim do contrato, que vai até o fim de 2027. O empresário do jogador diz que o Dudu está tranquilo e que se o Cruzeiro quiser rescindir o contrato, é só pagar a multa. Um possível interessado no Dudu é o Botafogo. O Cruzeiro está de folga nessa segunda-feira, os jogadores chegaram na madrugada, estão descansando, vão retornar amanhã e é possível que essa história ganhe novos capítulos nos próximos dias. A gente vai acompanhar tudo aqui no GE. Maurício. Beleza, Guto. Obrigado por esclarecer. Qualquer novidade você pode chamar, que você tem prioridade aqui. Bom trabalho pra você. Ô, Samuca, venceu, hein? Ufa, o resultado foi bom, rapaz. Vamos falar desse jogo aí também, do que você percebeu ali na zona mista. Vi que você teve uma entrevista muito legal com o Fagner. Ele agora parece que é paz e amor. O Fagner agora é paz e amor. Ele mesmo disse isso pra você. Pois é, o filho do Fagner até comentou na postagem, né? Tá zen, né, moleque? O filho do Fagner chamou o Fagner de moleque. Mas tá vivendo uma nova fase aí. Mas, você Jota, isso é sério. Eu passei a observar, porque ele entrou contra o São Paulo, né? Lá no Morumbi. E aí era o Ferreirinha, que tá numa fase iluminada, né? Teve até a falha dele ali naquele lance, a cabeçada do Ferreirinha, mas no 1 contra 1, pouca coisa. Depois vem o Pulga, né? Do Bahia, vivendo outra fase espetacular. Aí, ontem, também, o Nuno, né, do Vasco aí, que vem se destacando, pouca coisa fez. Então, eu acho que a gente que já vai ter uma pelada, né? Aí o Rafa pode falar melhor. Eu acho que o jogador, ele pensa duas vezes. Ele fala, eu vou, a bola pode passar, mas eu fico, e aí... Sei lá, eu tive essa impressão e tô tendo com os jogos do Fagner ali na lateral direita. E aí, Mirandinha, também tem essa impressão? Então, Fagner, a gente falou já dele aqui, né? Fagner tem jogado bem, né, Samuca? E ele era tido, ou melhor, ainda é tido assim como muito agressivo, né, em alguns momentos. Mas eu acho que ele mas agora é paz. Ele tá com um time melhor. Assim, eu falo muito aqui do Lianco, que a linha é muito tênue, ele de ser combativo, agressivo e de ser violento. E no Cruzeiro ele tem tido o tempo certo das jogadas e tem dado boas respostas, sabe? Então hoje é um cara que nesse esquema, né, Samuca, não sei se você concorda, nesse esquema do Jardim, o Willian não tem nenhuma chance. Se o Cruzeiro continuar jogando dessa forma, não tem como tirar o Fagner desse time. Concorda? Concordo. E ele tá muito bem, né? E, aliás, um elogio aí ao Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, porque talvez ele nem teria condição ontem e jogou o tempo quase todo, saiu ali só por cãibra, mas nenhuma preocupação. E não é só marcando, né? Às vezes ele chega lá na frente com qualidade. Então, tem sido legal o aproveitamento do Fagner nessa vitória importantíssima do Cruzeiro. Um jogo aberto, né? Mas aquilo que a gente falava aqui na 98, o Cruzeiro competindo desse jeito, pode perder, velho. Mas vai ser mais difícil do jeito que vinha acontecendo aí já seguidas vezes, né, CJ? Exatamente, cara. E aí você vê um Vidalba nessa vontade, nessa competição, nessa competitividade, o que vem fazendo. Agora, ô Samuca, vamos lá. Assunto Dudu. Deixei pro final. Mas por que não falaram? Porque a vitória do Cruzeiro é maior que isso. A posição do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro é maior que isso. Nós estamos falando de uma instituição versus um jogador. É um CPF contra o CNPJ. Então, pra mim, a vitória do Cruzeiro, a posição do Cruzeiro, a conquista do Cruzeiro, ela é muito maior do que o assunto Dudu. Mas nós não podemos passar e deixar isso em branco. O que você viveu e que você viu, o vídeo do Pedrinho que rodou as redes sociais, dele conversando com o torcedor ali de uma forma informal, falando que o Dudu vai fazendo um gestual, né? Pra quem não viu, ele faz um gestual de tá indo embora, ou vai vazar, ou tchau, enfim. E como é que você viu isso depois, repercutindo na coletiva também do Jardim, enfim? Fala do assunto aí. Então, CJ, quando a gente trouxe a informação, né, que a entrevista tinha repercutido muito mal internamente, mas ontem ficou claro que não foi só isso, né? Leonardo Jardim falou de forma abertamente sobre a questão, mas disse que tudo será resolvido internamente. Aí veio o Pedro e fez aquele gestual ali, né, que não deve ser feito, isso é importante a gente falar, não cabe, né, no futebol profissional. Sei que o Pedro tem esse jeito aí de lidar com o torcedor, e vai aprender muito ainda. Essa é mais uma coisa que ele precisa aprender, né, porque tem câmera hoje de tudo quanto é lado, e simplesmente ignora, né? É um assunto que o próprio técnico falou para ser tratado internamente, então não pode ser tratado dessa forma. Agora, o que vai acontecer a gente precisa aguardar, né? O Dudu, ele, para voltar a jogar no Cruzeiro, ele teria que convencer aí a comissão técnica, e hoje isso é um caminho menos provável. Muito se fala aí de clubes procurando, que o staff dele, para
para ele sair teria que pagar o contrato inteiro, isso eu acho nada acessível também para o momento. Vamos aguardar, mas o que ficou aí na minha cabeça é a questão do Leonardo Jardim ser muito direto. Teve mais coisa e todo mundo está ciente do que aconteceu, né? Exatamente. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Rápido, que eu tenho que chamar o pai. Do Dudu? Aguardemos. Assim, a princípio, o problema mais grave do que a coletiva. Não foi só a entrevista do Dudu. O problema mais grave aí, o Nicola trouxe alguma informação, vamos aguardar um pouco mais. Porque não é natural você afastar o jogador pelaquela entrevista. O Gabriel Menino fez uma entrevista muito parecida há 2 semanas atrás, ou 1 semana atrás, quando ele fala que não sabia porque tinha saído do time também. E o gesto do Pedrinho não se pode, CJ. Não pode. Não se pode fazer. Não se pode fazer. Beleza, também concordo. Não tem margem, não se pode fazer. Não pode. Não tem como justificar ou passar o pano pra isso. Bora falar do Cruzeirão que venceu ontem. Vocês já disseram tudo aí a respeito dessa vitória do Cruzeiro pra cima do Vasco. Cruzeiro que hoje aí ocupa a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro. Pelo menos em se tratando em Campeonato Brasileiro, o torcedor do Cruzeiro tá mais tranquilo, porque já na Copa Sul-Americana a coisa tá feia. Bom, falando em várias competições, essa semana o Cruzeiro fará a sua estreia aí na Copa do Brasil. Vai enfrentar a equipe do Vila Nova na quinta-feira às 9h30 da noite. Então, fiquem ligadinhos que vamos trazer todas as informações aí dessa preparação do Cruzeiro que começa a partir de amanhã, porque hoje o time está de folga. Bom, mas essa semana também teremos aí outros assuntos importantíssimos. Bom, e nessa semana, como eu disse, teremos muitos assuntos importantes. O primeiro deles é a formação, a preparação do Cruzeiro para o jogo de quinta-feira. Lembrando que já no domingo tem Campeonato Brasileiro aí, é pedreira no Mineirão contra a equipe do Flamengo, que é o líder da competição. Então, vamos aguardar a reapresentação do Cruzeiro amanhã para saber a situação, por exemplo, do Lucas Silva, que no final do jogo ele sentiu dores na coxa direita. Então, vamos aguardar essa reavaliação do volante, se vai ser poupado aí no jogo da Copa do Brasil, se não vai. O Cruzeiro que para o jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro não perdeu nenhum jogador por cartão e pelo contrário, ainda vai ter o retorno do Fabrício Bruno. E claro, o assunto aí que tomou conta das redes sociais, o caso Dudu. O Dudu que foi afastado pelo técnico Leonardo Jardim, não viajou para o jogo lá em Uberlândia. Inclusive ontem a imagem que mais circulou nas redes sociais, inclusive a gente até apresentou essa imagem no início da nossa jornada esportiva, dos torcedores cumprimentando o Pedro Lourenço e perguntando para ele a respeito do Dudu, e o Pedro Lourenço fazendo um gesto de que dava a entender que o Dudu não vai permanecer no Cruzeiro. Porém, teremos aí essa semana a reunião do Dudu, dos seus representantes e também do Cruzeiro, aí sim, para sabermos se o Dudu fica ou se o Dudu deixa a Toca da Raposa 2. O certo é que a preocupação maior do Pedro Lourenço é com o bem-estar do Cruzeiro e também do técnico do Cruzeiro aí, o Leonardo Jardim, já deixou claro que o Cruzeiro está acima de qualquer jogador e de qualquer coisa. Então vamos ver quais serão os rumos que vão ser tomados aí, né, nessa conversa, nessa reunião que vai ter entre a diretoria celeste, Dudu e seus representantes. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.